Olá a todos, preparem-se para um mergulho profundo, hein? Hoje a gente vai desvendar os segredos de Kybalion e a filosofia hermética. Uma obra fascinante, sem dúvida. Kybalion é tipo um manual, sabe? Publicada no comecinho do século XX, essa obra traz a sabedoria antiga de Hermes Trismegisto, resumida em 7 princípios. E o mais legal é que conecta o conhecimento antigo com o pensamento moderno. Incrível, né? O Kybalion é como uma cápsula do tempo, sabe? Ela encapsula essa sabedoria ancestral e a torna acessível para nós. Uma ponte entre o passado e o presente. E o impacto dessa obra vai além da teoria, né? Que influenciou movimentos como New Thought e até chegou à Suprema Corte Americana. Um caso, você acredita, envolvendo o grupo Summum. Eles inspiraram no livro para propor um monumento com 7 princípios herméticos. É verdade. É fascinante como o Kybalion transcendeu as páginas do livro e se manifestou na cultura, no pensamento e até nas discussões jurídicas. É tipo a sabedoria hermética nos tribunais. Que diria, né? Mas vamos voltar para o livro em si. O Kybalion apresenta 7 princípios: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Nossa, quanta coisa pra gente explorar. Cada um desses princípios é um universo em si. Verdade. Mas antes de mergulharmos nesses princípios, vamos falar sobre os autores. Quem são esses misteriosos 3 iniciados? Seriam figuras místicas de verdade ou só um pseudônimo? Na verdade, os 3 iniciados eram um pseudônimo usado por William Walker Atkinson, um escritor e ocultista americano. Ah, entendi. Uma jogada de marketing da época. Mas por que será que ele escolheu se esconder atrás desse pseudônimo? Acredito que ele queria criar um ar de mistério, sabe? Despertar a curiosidade dos leitores. E vamos combinar, funcionou, né? A mística dos 3 iniciados contribuiu para o sucesso do livro. Sem dúvida. E essa mística inspirou outros, sabia? Teve um grupo em Michigan nos anos 70 que também se chamava Os 3 Iniciados. E sabe o que eles fizeram? Construíram pirâmides. Sério. Usando o Kybalion como guia. Que história incrível. Eles acreditavam no poder da energia piramidal e se inspiraram nos princípios do livro para construir suas próprias pirâmides. Mas vamos voltar aos 7 princípios. O primeiro deles é o mentalismo. O que significa essa palavra que parece ter saído de um filme de ficção científica? O mentalismo nos convida a repensar a realidade. Ele afirma que o todo é mente, o universo é mental. É como se tudo que a gente percebe como realidade física fosse, na verdade, uma projeção da mente universal. Nossa, que ideia complexa. Então, tudo que a gente vê, toca, sente, seria tipo um sonho cósmico. Isso mesmo. O Kybalion nos leva a questionar a solidez da realidade material e entender o poder da mente. É como se o universo fosse um cinema mental gigante e nós fôssemos projetores da nossa própria realidade. Mas se tudo é mental, isso significa que a gente pode mudar a realidade com o poder do pensamento. Essa é a ideia central da transmutação mental, um conceito fundamental no hermetismo. Transmutação mental. Parece ser complicado. Na verdade, é bem intuitivo. Imagine que você tem o poder de transformar chumbo em ouro. A transmutação mental é parecida, só que em vez de metais, transformamos nossos pensamentos e crenças, influenciando nossa realidade. O Kybalion nos ensina que, mudando nossos pensamentos, podemos influenciar a realidade. Nossa, que interessante. Então, se eu focar em pensamentos positivos, posso atrair coisas boas para minha vida. Exatamente. A mente funciona como um imã, atraindo experiências que vibram na mesma frequência dos nossos pensamentos. Cultivando pensamentos positivos, gratidão e amor, a gente cria um campo energético que atrai experiências mais positivas. Então, se eu ficar pensando só em coisas ruins, vou atrair mais negatividade para minha vida. É bem por aí. A transmutação mental é uma ferramenta poderosa, tanto para a autotransformação, quanto para cocriar a realidade que a gente deseja. Uau, isso é incrível. Parece que a gente tem um super poder mental esperando para ser despertado. Mas e o segundo princípio? A correspondência. Como ele se conecta com o mentalismo? A correspondência é como um mapa que nos guia pelo universo, revelando as conexões ocultas entre os diferentes planos de existência. Ela diz, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Ou seja, existe uma correspondência entre o microcosmo e o macrocosmo, o mundo material e o espiritual. Então, observando o que acontece aqui na Terra,
A gente pode ter pistas sobre o que acontece em planos mais sutis. Exatamente. A correspondência nos convida a buscar os padrões, as analogias e as relações entre os diferentes níveis da realidade. É como se o universo fosse um grande fractal, onde cada parte reflete o todo. Observando a natureza, por exemplo, a gente pode aprender muito sobre os ciclos da vida. Nossa, isso abre um leque de possibilidades para o autoconhecimento, né? É como se a gente pudesse usar o mundo como um espelho para se conhecer melhor. E o terceiro princípio, a vibração. Como ele se encaixa nesse quebra-cabeça cósmico? A vibração nos revela o segredo por trás da manifestação, a linguagem universal que conecta todas as coisas. Ela afirma que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Tudo no universo, do átomo mais pequenininho até a galáxia mais distante, está em constante movimento vibratório. Peraí, você está dizendo que até as coisas que parecem sólidas, tipo uma rocha, estão vibrando. Exatamente. A física moderna comprova que a matéria é composta de átomos que vibram em diferentes frequências. A solidez que a gente percebe é uma ilusão criada pela nossa percepção limitada. Uau! É como se o universo fosse uma grande sinfonia cósmica, com cada partícula vibrando em uma frequência específica. Mas o que isso significa pra gente? Qual a importância de saber que tudo vibra? A vibração nos convida a entender que nós também somos seres vibracionais, emitindo e recebendo vibrações o tempo todo. Nossos pensamentos, emoções, palavras e ações, tudo emite frequências que influenciam nossa realidade e as pessoas ao nosso redor. Então, se eu estiver vibrando em uma frequência negativa, posso acabar atraindo mais negatividade para minha vida. Sim, e o contrário também é verdadeiro. Ao elevarmos nossa vibração, através de pensamentos positivos, emoções elevadas e ações altruístas, a gente atrai experiências mais positivas e contribui para a harmonia do universo. Nossa, isso me lembra a lei da atração. É como se a gente estivesse sintonizando nossa frequência com a frequência do que a gente quer manifestar. Exatamente. A vibração é a base da manifestação. É a energia que dá forma aos nossos sonhos. Que fascinante. Mas e o quarto princípio, a polaridade? Como ele se relaciona com a vibração? A polaridade nos ensina a navegar pelas dualidades da vida, a compreender a natureza complementar dos opostos. Ela afirma que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. Tudo no universo tem seu oposto, como dia e noite, calor e frio, amor e ódio. Mas tudo tem seu oposto, isso significa que o bem e o mal são apenas dois lados da mesma moeda. A polaridade nos mostra que os opostos não são forças contrárias, mas sim diferentes graus da mesma energia. O calor e o frio, por exemplo, são só diferentes graus de temperatura. O amor e o ódio são diferentes expressões da energia do amor. Entendi. É como se o universo fosse um grande espectro de energia e os opostos fossem apenas pontos diferentes nesse espectro. Mas qual a importância de entendermos a polaridade? Como podemos usar esse princípio a nosso favor? A polaridade nos ensina a transcender a dualidade, a reconhecer a unidade por trás dos opostos e, principalmente, a usar a mente para transformar energias negativas em positivas. É o que chamamos de transmutação mental. Então a gente pode usar a polaridade para transformar tristeza em alegria, medo em coragem. Exatamente. Se você está se sentindo triste, por exemplo, pode usar a polaridade para mudar essa energia, focando em pensamentos positivos, cultivando a gratidão e buscando atividades que te tragam prazer. Nossa, isso é incrível! É como se a gente tivesse o poder de mudar nossa frequência emocional, sintonizar nossa vibração com o polo positivo da energia. É isso aí. A polaridade nos dá o poder de escolher como queremos vibrar. Que fantástico! Mas agora, acho que a gente precisa de uma pausa para processar toda essa informação. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente volta para desvendar o quinto princípio, o ritmo. Combinado. Até a próxima parte. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho em Ukaibelion. Preparem-se, porque agora vamos desvendar o último dos 7 princípios. O gênero. O gênero. Confesso que esse me deixou curioso. O que será que esse tema tem a ver com a filosofia hermética? Calma.
Não é bem o que você está pensando. O Kybalion usa o termo gênero de uma forma, digamos, diferente do que a gente está acostumado. Ele se refere a um princípio criativo universal, uma força geradora presente em tudo que existe, entende? Ah, tá. Então não tem nada a ver com sexo biológico ou identidade de gênero. Ufa, já estava até imaginando a gente entrando num debate polêmico. De jeito nenhum. Esse pretende a gente esclarecer isso. O Kybalion afirma que gênero estão tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino, mas se refere a energias criativas, sabe? Energias que se complementam. Ah, entendi. Agora faz mais sentido. Mas me explica melhor. Como funcionam esses princípios, o masculino e o feminino? Imagina o yin e yang, sabe? Duas forças que se completam, que se equilibram. O princípio masculino, ele está ligado à energia ativa, à iniciativa, à ação, à projeção, à expansão. Enquanto o princípio feminino está ligado à energia receptiva, à intuição, à nutrição, à gestação e introspecção. Então, é como se o masculino fosse o impulso, a semente que se projeta no mundo, e o feminino o solo fértil que acolhe e a nutre para que ela cresça e floresça. Exatamente. E o Kybalion explica que esses dois princípios estão presentes em tudo, em todos os planos da existência. Desde a formação dos átomos até os processos mentais, tudo tem essa dualidade. Nossa, que incrível. É como se o universo fosse um grande palco onde essas duas energias dançam, sabe? Interagindo e criando a sinfonia da vida. Mas me dá uns exemplos como a gente pode ver esses princípios em ação na prática. Claro. Pense no processo de criação de uma obra de arte, por exemplo. O artista, cheio de inspiração, com iniciativa, projeta sua visão no mundo. A tela, a argila, as palavras, a melodia, tudo isso se torna um receptáculo que acolhe essa energia criativa e a materializa. Nossa, que exemplo bonito. E na natureza também, né? A gente vê o princípio masculino na força que impulsiona o crescimento de uma árvore e o feminino na terra que a nutre e a sustenta. Perfeito. A natureza é um livro aberto, né? Nos mostrando os mistérios do universo, a dança harmoniosa entre o masculino e o feminino em constante criação. E dentro da gente, como esses princípios se manifestam. O Kybalion nos ensina que todos nós, independente do sexo biológico, a gente carrega essas energias, a masculina e a feminina. O equilíbrio entre elas é fundamental para a nossa saúde, bem-estar e realização pessoal. Então, quer dizer que se um dos princípios estiver em desequilíbrio, isso pode afetar a nossa vida. Com certeza. Se a energia masculina for dominante, a gente pode se tornar workaholic, controlador, até agressivo, sabe? Com dificuldade de expressar as emoções. Por outro lado, se a energia feminina estiver em excesso, podemos ficar passivos, dependentes e indecisos. A gente perde a iniciativa, sabe? Faz sentido. Cada princípio em desequilíbrio mostra seu lado sombra. Mas como a gente encontra o equilíbrio entre o masculino e o feminino dentro da gente? O Kybalion nos convida ao autoconhecimento, olhar para dentro com sinceridade e compaixão, sabe? Identificar quais energias precisam ser harmonizadas. Através da meditação, da autoobservação, a gente pode encontrar esse equilíbrio. É como se fosse um processo de alquimia interior, né? Transformando os metais básicos da nossa personalidade no ouro da sabedoria. Mas agora que já exploramos os 7 princípios, vamos mergulhar no paradoxo que o Kybalion nos apresenta, o paradoxo divino. Prepare-se para ter a mente expandida. O paradoxo divino nos convida a questionar a própria realidade, a dançar com a incerteza, a encontrar a sabedoria na contradição. O Kybalion afirma que o universo é e não é, entende? O quê? Como assim? Isso parece um enigma. E é. O paradoxo divino nos mostra a limitação da nossa mente racional para compreender a totalidade do universo. O Kybalion explica que o universo é real, sim, em relação às nossas experiências, mas ele é ilusório em relação ao Tutor, a mente infinita que o criou. Então, a realidade que a gente vive é tipo um sonho, uma projeção da mente universal. Mas se é tudo uma ilusão, por que a gente deveria se importar com o mundo? Aí está a beleza do paradoxo. A gente deve viver e agir no mundo como se ele fosse real, com responsabilidade e compaixão. Mas, ao mesmo tempo, a gente deve cultivar o desapego, a compreensão de que tudo é passageiro, a sabedoria de não se identificar com as formas, com a ilusão. É como se a gente tivesse que jogar o jogo da vida com seriedade, mas sem levar o jogo tão a sério. Mas como conciliar essas duas perspectivas? Parece contraditório.
O paradoxo divino nos convida a transcender a dualidade, a encontrar a unidade por trás dos opostos. É um convite à expansão da consciência, a busca pela sabedoria que reside no coração do mistério. Nossa, que profundo. É como se o paradoxo divino fosse um portal para uma nova dimensão da realidade. Mas como aplicar essa sabedoria na vida prática? O paradoxo divino nos convida a viver com mais leveza, a não se apegar tanto aos resultados, a fluir com os desafios, a encontrar a paz interior. É um convite à liberdade, à entrega, à confiança no fluxo da vida. É como aprender a surfar nas ondas da ilusão, sem se afogar na seriedade do jogo. Mas o Kybalion também nos ensina sobre a natureza do universo, certo? Sim. Ele se aprofunda na relação entre o todo a mente infinita e o universo que a gente percebe. Imagine um artista criando uma imagem na mente. A imagem é real na mente dele, mas não existe materialmente. O universo é como essa imagem, uma criação mental do todo. O universo é como um pensamento na mente do todo. Qual seria o propósito do todo ao criar o universo? O Kybalion sugere que o propósito da criação é a própria experiência. O todo, em sua infinita sabedoria e amor, escolheu se manifestar como universo para se experienciar, para se conhecer, para se expressar, para se amar. Incrível. É como se o todo estivesse brincando de esconde consigo mesmo, se fragmentando em infinitas partes para depois se reencontrar na unidade. E nós, seres humanos, qual o nosso papel nesse grande jogo cósmico? O Kybalion nos revela que somos parte do todo, como células de um grande organismo. Somos como miniaturas do todo, carregando a centelha divina. E, ao evoluirmos em consciência, a gente contribui para a evolução do próprio todo. Então, o nosso crescimento pessoal está conectado à evolução do universo. É como se estivéssemos todos no mesmo barco, remando juntos em direção à luz. Mas se somos parte do todo, por que a gente experimenta essa individualidade, essa separação? A individualidade é uma ilusão, mas é uma ilusão necessária para o todo se experimentar em diferentes níveis de consciência. É como se o todo estivesse usando diferentes máscaras, interpretando diferentes papéis para vivenciar a diversidade da vida. Entendi. É como se a gente estivesse vivendo em um grande palco, interpretando personagens únicos, mas no fundo somos todos atores da mesma peça. Mas ao longo da nossa jornada, a gente vai transcendendo essa ilusão e se aproximando da unidade com o todo. Isso mesmo. O Kybalion nos garante que, ao alcançarmos a unidade, a gente não perde nossa individualidade, mas a integra a uma consciência maior, como um rio que deságua no oceano. Que lindo! Mas como a gente pode acelerar esse processo de evolução? O Kybalion nos dá alguma dica. O livro nos convida a trilhar o caminho do autoconhecimento, da compaixão, da sabedoria e do amor. A prática dos 7 princípios, o desenvolvimento da intuição, a busca pela verdade, o serviço ao próximo, tudo isso acelera a nossa jornada evolutiva. Então, ao vivermos em harmonia com os princípios herméticos, estamos contribuindo para a nossa própria evolução e para a evolução do universo. Exatamente. É como se a gente estivesse sintonizando nossa vibração com a vibração do todo, criando uma realidade mais elevada. Mas o Kybalion também nos alerta sobre os perigos da ilusão, né? Sim. Quais são esses perigos? O livro nos adverte para não se deixar seduzir pelas ilusões da separação, do materialismo, do egoísmo. A gente deve usar o poder mental para transcender as limitações da mente inferior, sabe? Se libertar das correntes da ignorância e se conectar com a sabedoria do todo. É como usar a mente como um instrumento de libertação para romper as grades da ilusão e voar em direção à luz. Mas como saber se estamos no caminho certo? O Kybalion nos dá algum sinal. A paz interior, a compaixão, a intuição, a sincronicidade, a alegria de viver, o amor incondicional, a sabedoria que vem do coração. Esses são sinais de que estamos em sintonia com o todo, trilhando o caminho da evolução. Que lindo! O Kybalion nos convida a uma jornada fascinante de autoconhecimento e transformação. Mas, por enquanto, vamos fazer uma pausa para integrar esses conhecimentos. Voltamos em breve para a última parte do nosso mergulho. Combinado. Até já. E voltamos para a última parte do nosso mergulho em um Kybalion. É isso aí. Já exploramos os 7 princípios, o mistério dos autores e até o paradoxo divino, né? Mas acho que o Kybalion ainda tem mais coisa para a gente descobrir, não é? Sem dúvida. A gente se concentrou nos princípios como ferramentas para entender o universo e a nós mesmos, né?
Agora vamos ver como aplicar essa sabedoria na vida real, transformar a teoria em prática. Faz sentido. Total. Porque de que adianta todo esse conhecimento se não pudermos usá-lo para melhorar a vida, né? É isso aí. O Caibalion usa várias dicas de como usar os princípios no dia a dia para alcançar nossos objetivos e viver com mais harmonia. Legal. E por onde a gente começa? Vamos começar pelo primeiro princípio, o mentalismo. Lembra? O mentalismo diz que o universo é mental, ou seja, tudo começa na nossa mente. Se queremos mudar a realidade, a gente precisa primeiro mudar a nossa mente. Faz sentido. Sim, faz. Mas como a gente faz isso na prática, pensar positivo o tempo todo é meio difícil, né? Claro. Não precisa negar as emoções negativas ou fingir que tudo é perfeito. A gente pode escolher onde focar a nossa atenção. Em vez de deixar levar pelos pensamentos negativos, a gente pode cultivar pensamentos positivos, gratidão e esperança. O que você acha? É como se a gente tivesse que treinar a mente, né? Tipo, um atleta que treina o corpo para ficar mais forte e disciplinado. Exatamente. A gente pode usar a meditação, a visualização criativa, afirmações positivas. Pratique essas técnicas e você vai ver como a sua mente se fortalece. Mas e se mesmo praticando essas técnicas, a gente ainda tiver dificuldade de controlar a mente? O Caibalion fala sobre isso. Sim! Ele fala da importância da persistência, da paciência. Transformar a mente leva tempo, exige esforço. Mas a chave é não desistir. O que você acha? É como aprender a tocar um instrumento musical. No começo é difícil, mas com a prática a gente vai melhorando, né? Perfeito. E como o músico afina seu instrumento para a música soar bem, a gente também precisa afinar a mente, eliminar os pensamentos negativos e as crenças limitantes que nos impedem de vibrar na frequência que a gente quer, né? Faz muito sentido. Agora, e o segundo princípio? A correspondência. Como a gente pode usar ele para melhorar a vida. A correspondência nos mostra que o que acontece dentro da gente se reflete no mundo lá fora. Se a gente quer mudar a realidade, precisa mudar a si mesmo primeiro. Então, se minha vida tá uma bagunça, é porque eu tô em desequilíbrio. Pode ser. A correspondência nos convida a olhar para dentro com sinceridade e identificar os padrões de pensamento, as emoções negativas, as crenças que estão criando a realidade que a gente não quer. Mudando o interior, o exterior se transforma naturalmente. É como se a gente tivesse o poder de moldar a realidade a partir do nosso próprio ser. É isso aí. E como a gente usa a correspondência para alcançar nossos objetivos? Definindo um objetivo, a gente pode usar a correspondência para criar uma imagem mental bem clara do que a gente quer. Visualize-se vivendo essa realidade, sinta as emoções positivas que essa conquista vai te trazer e haja de acordo com essa vibração. É tipo criar um imã que atrai as coisas certas pra gente. Exatamente. O universo conspira a favor daqueles que estão alinhados com a sua vibração. Que legal! E o terceiro princípio, a vibração. Como a gente usa a energia vibratória para ter uma vida mais harmoniosa. Lembra que tudo no universo vibra. A lei da atração diz que semelhante atrai semelhante. Então, se a gente quer atrair coisas boas, precisa vibrar na frequência daquilo que a gente deseja. Mas como saber em qual frequência a gente está vibrando? Presta atenção nos seus pensamentos, emoções, sentimentos. Eles são indicadores da sua vibração. Se você está feliz, grato, confiante, está vibrando alto. Se está triste, ansioso, com medo, está vibrando mais baixo. Então a gente precisa cultivar emoções positivas para vibrar mais alto e atrair coisas boas. Exatamente. Meditação, gratidão, contato com a natureza, música, dança, artes, amor, compaixão, generosidade. Tudo isso eleva a vibração. É como se a gente estivesse sintonizando a nossa frequência com a frequência do bem-estar, da alegria. Perfeito. Vibrando mais alto, a gente atrai as coisas boas da vida. Se estivermos passando por um momento difícil, como uma doença, um término de relacionamento, como usar a vibração para superar esses desafios? Nesses momentos, cuidar da vibração é ainda mais importante. A gente pode usar a visualização para imaginar a cura, a harmonia, afirmações positivas para fortalecer a fé, a esperança. E buscar o apoio de pessoas que vibram alto, que nos inspiram. Entendi. A gente cria um escudo energético que nos protege, né?
Exatamente. A energia segue o pensamento. A gente molda a realidade com a nossa vibração. Vibrar no amor, na paz e na gratidão nos fortalece e nos leva para a realização dos nossos sonhos. E essa é a mensagem final do nosso mergulho em O Caibalhão. Nossa, que jornada incrível. A gente aprendeu sobre os 7 princípios, os mistérios da mente e do universo e como usar essa sabedoria para transformar a vida. Mas o Caibalhão é um livro para ser lido e relido, para ser estudado e meditado, para a gente absorver toda essa sabedoria. A jornada continua. O caminho da autodescoberta é infinito. É verdade. Que os 7 princípios de O Caibalhão te guiem na sua jornada para que você possa realizar todo o seu potencial e ajudar a criar um mundo mais harmonioso. Até a próxima!